Olá, nós estamos aqui hoje para o minicurso Lego Uma História V3 Noções Básicas. Eu sou a professora Grace da Silva Lorenzetti Andrés. Em nossa equipe nós temos também o professor André Augusto Andrés, aqui ao meu lado, o Luiz Henrique Ribeiro da Silva e o Rafael Basso. Então, o propósito desse minicurso é trazer para vocês hoje um pouquinho sobre o EV3, algumas das suas características e possibilidades de aplicação na educação básica. Falando um pouquinho da nossa equipe. Então, esse ano nós propusemos um projeto indissociável, que dentro da instituição são projetos que envolvem tanto ensino, pesquisa quanto extensão, intitulado Robótica em Projetos Interdisciplinares 2020. Então, esse projeto é uma ação do Grupo de Pesquisa em Tecnologias Aplicadas à Inovação. Compõe, então, a nossa equipe, eu como docente da área da matemática e o professor André Augusto Andrés, da área da automação. Nós dois somos professores, então, do Instituto Federal do Campus Caxias do Sul. Além disso, nós contamos também com 3 estudantes da licenciatura em matemática. Os nossos voluntários, o Luiz Henrique e o Rafael, que fazem parte, então, desse minicurso, e estão conosco desde maio desse ano, quando iniciou o projeto, e a nossa bolsista, Jaqueline de Matos Fim, que iniciou suas atividades agora no mês de setembro. Bom, o professor André vai falar um pouquinho para você sobre a nossa motivação em estar inserido no campo da robótica. Bom, tudo começou em 2014, quando no campus Caxias do Sul, a equipe de professores da matemática elaborou a 4ª Semana Acadêmica de Licenciatura em Matemática, né, é um evento anual que sempre é promovido por essa equipe de professores, e uma das palestras que teve naquela ocasião foi robótica na sala de aula. Então, essa palestra, Robótica na Sala de Aula, ela foi apresentada por uma professora de matemática, e, além disso, essa mesma professora, ela acabou organizando uma oficina dentro da semana acadêmica, pode ser visto a foto ali na parte de baixo, né, do nosso slide, e a professora Grace e eu participamos tanto da palestra quanto dessa oficina. Na oficina foram usados conjuntos Lego para fazer construções voltadas à parte de robótica no contexto matemático. Então, a professora Grace, como sendo professora da área de matemática, e eu tendo interesse por questões de robótica, de tecnologia, pela formação e atuação na área de automação, acabamos participando. Na sequência, em 2018, nós tivemos a oportunidade de participar do Let's Go Festival em Curitiba, um evento com duração de 2 dias. Ele é o maior evento, foi considerado o maior evento na área de inovação na educação, né, inovação educacional, e nesse evento ocorreram palestras voltadas a essa questão de uso da tecnologia em sala de aula, o que muitos ouvem falar como movimento maker, educação 4.0, né? Então, esse Let's Go Festival, ele era constituído basicamente por 3 grandes conjuntos de atividades, digamos assim, que os participantes tinham à disposição. Então, havia um grande auditório, onde ocorriam sempre 3 palestras ao mesmo tempo, e o público ele estava misturado nessas 3 palestras, então eram 3 palcos, digamos assim, onde cada apresentador falava a um microfone, e esses microfones de cada palestrante, eles eram projetados num fone de ouvido que os participantes tinham, e aí, então, o participante ele podia optar pelo canal 1, canal 2 ou canal 3 para escutar a palestra que ele desejasse, inclusive como era possível enxergar as 3 apresentações, apesar de ouvir apenas o áudio de uma por vez. Numa questão de interesse, o participante poderia, inclusive, trocar o canal ali naquele momento e ouvir um pouquinho das outras palestras também. Uma outra parte que havia lá
era a exposição de jogos, de equipamentos, de dispositivos para educação, para inovação na educação. Então, era tratado lá, apresentado a questão de realidade virtual, realidade aumentada, também a própria parte do Lego enquanto robótica. Então, eram expositores que estavam divulgando essas inovações para a sala de aula, para a educação. E a terceira parte, então, o terceiro conjunto de atividades eram minicursos, onde os participantes poderiam se inscrever e participar. E um desses minicursos que estavam lá à disposição, que a professora Grace e eu participamos também, era sobre a parte de robótica com Lego, onde dá para ver uma imagem no canto superior do slide, onde uma das atividades desse minicurso foi construir um robô sumô, como eram chamados lá no caso, né, feito a programação em grupos de pessoas, em equipes, e aí tinha então essa pequena arena onde os robôs eles ficavam num objetivo simples naquele momento, se empurrando para tentar tirar o outro fora da arena, né, e obviamente acabaria ali naquela pequena competição no momento, ganhando quem ficasse dentro dessa arena. Bom, então eu convido o Luiz para falar um pouquinho, então, da motivação dele para estar inserido nesse projeto esse ano conosco. Luiz, palavra é contigo. Obrigado, Grace. Então, o meu nome é Luiz Henrique, eu sou aluno lá do Instituto Federal Campus Caxias do Sul. Eu vou falar um pouco eu elenquei aqui 3 principais motivos que me fizeram querer participar do projeto. O primeiro motivo, eu considero que é a curiosidade. Eu sempre tive muita curiosidade e também afinidade com tecnologia e essas coisas. Desde pequeno, eu gostava de desmontar aparelhos eletrônicos e ver, explorar como isso funcionava. Outro motivo também foi uma experiência prévia com Arduino e programação. Em 2019, lá no Instituto Federal, eu participei de um projeto também envolvendo a construção de uma calculadora com a plataforma Arduino. E no ano passado também eu fiz uma disciplina de programação, onde eu consegui aprofundar um pouco mais os conhecimentos em linguagem C, né? O outro motivo também que eu considero muito, muito relevante é que a partir agora da nova Base Nacional Comum Curricular, passa a ser dever do professor de matemática trabalhar, né, desenvolver o pensamento computacional com os alunos da educação básica. Bom, o que é o pensamento computacional? Eu coloquei ali dois principais autores que falam o seguinte, então. Lucas fala que pensamento computacional é pensar em problemas de forma que um computador tenha a capacidade de resolvê-lo, né? Parece meio contraditório, porque é uma pessoa pensando da mesma forma que um computador, mas não é bem isso. E o Ing elenca ali que é uma ferramenta de resolução de problemas. E, por exemplo, com um kit de robótica da Lego, é possível dar vários problemas para que o aluno resolva, né? Pensando aqui num problema muito simples, é fazer o robô sair de um ponto A e ir até um ponto B, né? Tendo um obstáculo no meio desse percurso, dessa trajetória, né? Ele vai ter que pensar em como montar esse robô, em primeiro lugar, né? E depois em como programar ele para fazer ele desviar desse obstáculo, chegando no ponto desejado. Isso aí. Convido agora o Rafael a falar um pouquinho sobre a sua motivação. Ok, obrigado, prof. Então, eu também tenho essa motivação na verdade, de pequeno. Quando eu tinha por volta de uns 3, 4 anos de idade, eu acabei ganhando de presente uma caixa com as peças do Lego. E desde então eu comecei a gostar e me familiarizar o máximo possível com ideias que envolvam construções, que a gente possa trabalhar a criatividade, a gente possa trabalhar montagens. Eu acho isso muito importante, certo? Tanto que quando eu ingressei no ensino superior, eu tive o contato com algumas bolsas que trabalhavam com a ideia de programação, a ideia de programar em blocos lógicos. E com o decorrer do tempo, tive contato também com uma escola aqui de Caxias do Sul, do ensino
que teve um ensino assim voltado para a área de Lego, certo? E ela utilizava alguns conjuntos para ensinar principalmente as crianças a pensar fora da caixa. Então eu acabei ministrando algumas aulas utilizando o Lego, que é uma versão dele chamada Lego Education Máquinas e Mecanismos, então que ensinam alguns princípios básicos de construções que a gente pode ver no dia a dia. Exemplos disso podem ser um elevador, um guindaste, que a gente está vendo, então a gente acabava ensinando isso para as crianças. Também a gente utilizava o Lego EV3 para ensinar as crianças a trabalharem com a base de programação, aperfeiçoar suas habilidades motoras, certo? Então, isso é muito importante, tanto que quando eu tive essa oportunidade de participar da bolsa da professora Grace, eu me interessei muito, porque é uma oportunidade que a gente tem de ter criatividades na resolução de problemas, de desenvolver a nossa lógica de programação através dos programas que o Lego está proporcionando. Isso é muito importante, eu acho que assim é extremamente assim, todos deveriam ter, pelo menos em alguma fase da vida, essa participação dentro de um projeto que envolvam essas qualidades, certo? Ok, obrigada, Rafael. Então, dando continuidade, eu vou falar para vocês um pouquinho do nosso histórico de projetos, porque quando a gente participou do Let's Go Festival, nós adquirimos o conjunto EV3 a versão Education, nós adquirimos de forma particular esse conjunto. E, a partir disso, nos despertou esse interesse em fazer algum projeto na instituição que desse oportunidade aos nossos alunos e a alunos de outras escolas da rede pública de ter essa oportunidade de trabalhar um pouquinho com a robótica. Então, em 2019, a gente propôs 2 projetos, um projeto de pesquisa, metodologias ativas na robótica educacional, para fazer um pouquinho do estudo sobre as metodologias ativas e entender um pouquinho sobre quais seriam as formas de se trabalhar com a parte de robótica, e o projeto indissociável Robótica na Educação, um alicerce para as profissões do futuro. Por esse ser um projeto indissociável, ele tinha 3 linhas de ação. Então, na área da pesquisa, nós trabalhamos no desenvolvimento de alguns projetos interdisciplinares, na construção desses projetos. E depois, esses projetos, eles foram aplicados, então, com uma escola parceira, com uma escola da rede pública, com alunos do 6º ano. E a gente fez a nossa parte de extensão, oferecendo um mini curso para esses estudantes. E na área de ensino também, como nós temos na instituição, no Campus Caxias, a licenciatura em matemática, houve então a proposição de uma disciplina optativa no curso que trouxesse essa temática da robótica, pensando na questão da interdisciplinariedade. E por que isso foi pensado, né? Analisando um pouco sobre escolas aqui da nossa região, há um grande número de profs que são da área da matemática e acabam trabalhando nos laboratórios de computação. Então, isso foi um dado que a gente acabou percebendo, uma informação que obtivemos e que nós, enquanto profs do curso, pensamos, né, seria uma forma de capacitar um pouquinho mais os nossos licenciandos, né? Então, foi por isso que foi feita essa inserção dessa disciplina. Nesse ano, então, a proposta seria um projeto indissociável que trabalhasse, então, continuar com a criação desses projetos interdisciplinares e fazer aplicação com a escola parceira. No entanto, devido à pandemia, a gente não vai conseguir esse ano ir a campo e aplicar esses projetos. Então, para esse ano, a gente vai continuar trabalhando com a parte teórica e na elaboração dos projetos, e na sequência, conforme as coisas se normalizem, a intenção é que esses projetos sejam aplicados tanto com alunos do ensino fundamental 2, como com alunos do ensino médio, que é o nosso foco na instituição, né? Nós temos o ensino médio integrado, então uma das grandes demandas é a questão da integração, né, do trabalho na forma integrada, e nós vemos com esses projetos que nós estamos desenvolvendo uma possibilidade de utilizar a robótica para que essas disciplinas dos cursos integrados possam ocorrer de uma maneira mais integrada, como é o desejo, né?
Bom, com essa nossa movimentação o ano passado, com a questão da robótica, o campus acabou adquirindo por meio de um pregão carona, tivemos essa oportunidade, então, a aquisição de 13 conjuntos Lego EV3 e mais 10 conjuntos de expansão. Com a compra desse material, há também um incentivo do campus para a gente, um planejamento para a gente fazer a criação de um laboratório de robótica na instituição. Então, nós estamos trabalhando para isso, com esse planejamento, e utilizar esses kits de uma forma que eles sejam utilizados na ideia de pesquisa, de ensino, de extensão, também entre os nossos estudantes e os estudantes de escolas que possam vir a usufruir disso, né? Bom, então qual que é o objetivo do nosso grupo? O objetivo é fazer o desenvolvimento desses projetos interdisciplinares utilizando esse recurso que nós conseguimos adquirir, que são os conjuntos Lego EV3. E qual é o propósito desse minicurso em específico? Então, a nossa ideia aqui é trazer um pouquinho da nossa experiência sobre informações desses conjuntos da Lego, porque conforme vocês forem vendo no restante da apresentação, o Rafael vai trazer um pouquinho disso depois, existem versões, né? Nós temos a versão Home, a versão Education, então quais são as diferenças e quais são os pontos que a gente precisa analisar antes de se fazer a compra de um equipamento, e também quais são as possibilidades que a gente tem com esses conjuntos, utilizando eles de uma forma que atinja a interdisciplinariedade lá na educação básica, né? Porque esses conjuntos, eles são direcionados para o Fundamental 2, mas a gente percebe que com adaptações na questão das montagens e também na complexidade dos programas, eles são facilmente adaptados para o ensino médio também, né? E por isso que a gente coloca aqui como educação básica. Bom, esse minicurso, então, nós dividimos ele em 4 etapas. A primeira, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento STEAM, depois, os projetos aplicados na educação básica, aqueles projetos que nós desenvolvemos o ano passado. Na terceira parte, então, a gente vai falar um pouquinho das características desses conjuntos EV3, e na última parte, então, nós trazemos um pouco dos projetos que estão sendo desenvolvidos esse ano. Bom, com relação a referências bibliográficas, eu acho que muito vem se construindo, né, nos últimos anos, com relação ao movimento STEAM, e esse ano saiu um livro muito bom, recomendo a vocês a leitura, do Basic e Holanda, que traz o STEAM em sala de aula, a aprendizagem baseada em projetos, integrando conhecimentos na educação básica. Então, esse livro, ele traz ali vários capítulos que vão trazer o STEAM como temática, e os autores, eles trazem nesse livro, então, que a busca por uma educação que coloque o estudante em um papel investigativo em sala de aula, esse movimento, ele não pode ser atribuído simplesmente às metodologias ativas, porque esse movimento, ele acontece já há mais de um século, e são inúmeros os pesquisadores, os professores, que têm repensado um pouco desse processo, que leva uma aprendizagem que ela não seja somente focada em conceitos, em conteúdos, né, mas que ela seja também focada na questão dos valores e das competências. E os autores também, eles colocam que essas mudanças que vêm acontecendo na educação, elas não acontecem só na educação. Isso é um reflexo do que vem acontecendo na sociedade. E um dos pontos que eu coloco para vocês é um dos projetos que nós fizemos ano passado, teve foco, nós falamos nas profissões do futuro, né? Então, o que acontece? Com essa mudança da sociedade, com essas novas profissões que surgem, há uma necessidade da educação se reinventar e atender a essas demandas que a sociedade necessita. Então, agora eu passo a palavra para o professor André, para ele falar um pouquinho sobre o STEAM. Bom, então, muitos perguntam o que é o STEAM, ou o que significa o STEAM. Na verdade, o STEAM é o acrônimo de 5 palavras de origem na língua inglesa, né,
mas pensando já na língua portuguesa, nós teríamos o S, que significa ciência, o T, que significa tecnologia, o E, engenharia, o A, artes, e o M, matemática. Então, dentro disso, nós teríamos, na parte de ciências, a origem dos conceitos, a física, a biologia, a química, a bioquímica e outras áreas relacionadas. Dentro da parte de tecnologia, nós temos, então, podemos citar ali que envolve a informática, comunicação, agricultura, a construção, energia, a própria indústria, né? Na parte de engenharia, então, acaba sendo abordado ou abrangido ali, no caso, a arquitetura, a engenharia computacional, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, também a engenharia naval e outras, né, a engenharia química também. Na parte de artes, então, nós temos algo mais voltado às humanidades, então também a música, o teatro, filosofia, e o M, que trata da matemática, então nós temos ali assuntos como probabilidade, as medições, né, cálculos, a parte de resolução de problemas, causa e efeito, análise de dados. Então, tudo isso nos traz uma visão holística sobre a educação, onde nós temos várias áreas envolvidas para trabalhar em sala de aula, e não mais áreas isoladas. Inclusive, historicamente, se utilizava primeiro o termo STEAM, ou seja, o S, o T, o E e o M, onde o A não aparecia, né? A parte de humanidades, música, teatro, filosofia acabava não aparecendo, não estando contemplado, era algo mais realmente relacionado às áreas exatas e técnicas, digamos assim, e depois se percebeu, se entendeu a necessidade de envolver também a parte das humanidades dentro dessa visão holística para a educação. E por que o STEAM, então, né? Ele, na verdade, acaba tendo um foco de desenvolvimento de habilidades essenciais, né, para o estudante do século XXI, como a professora Grace comentou, visando também preparar os nossos estudantes para as profissões do futuro, profissões que hoje nem conhecemos ainda, mas que irão surgir, né, e ao longo da história sabemos que isso é um processo que aconteceu, ou foi um processo que aconteceu, né, profissões que numa determinada época não existiam, depois passaram a existir, e isso vai continuar acontecendo. Então, a ideia é que o STEAM ele auxilia no desenvolvimento de habilidades como a criatividade, a imaginação e a inovação, né, algo que é muito desejado já nas profissões que a gente conhece atualmente, e eu diria que será mais ainda nas profissões que irão surgir, né? O pensamento crítico e a resolução de problemas. Então, o profissional, cada vez mais, ele chega no seu local de atuação profissional, sem muitas vezes ter previsto quais serão os problemas a resolver naquele dia, né? E ele precisa de um pensamento, de uma reflexão que o faça trabalhar em cima disso e atingir os objetivos que ele necessita, né? A parte de comunicação e colaboração, que é algo cada vez mais importante, ninguém acaba sabendo tudo sozinho, né? Alguns conhecem mais de montagem mecânica, outros de montagem elétrica, outros de cálculo, outros de design, outros de programação. Então, cada vez mais as pessoas precisam trabalhar em equipe, e nessa questão a comunicação e a colaboração é algo muito importante e precisa ser desenvolvida ainda nos anos escolares. Também a questão de flexibilidade e adaptabilidade,
Então, eu já realizei uma determinada atividade com uma ferramenta e hoje eu não tenho exatamente a mesma ferramenta, mas tenho uma que me permite realizar a mesma atividade, porque eu estou num local diferente, num ambiente diferente, e eu preciso me adaptar a esses novos equipamentos, novos materiais, e também as novas pessoas, né, porque cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa é diferente, e eu tenho que aprender a trabalhar com elas, a compreendê-las e me fazer compreender também. Né? Aí também tem a questão das habilidades sociais e culturais, que também acaba tendo bastante a ver com essa questão de convivência com outras pessoas, né? Principalmente em profissões que hoje, e mais ainda no futuro, necessitam que um determinado profissional viaje de um país para outro, de uma cidade para outra. Então, essa questão de conhecer culturas diferentes, conhecer sociedades, né, e entendê-las também em suas particularidades. E aí, a capacidade de lidar com situações diferentes, ou com diferentes situações, como está exposto no slide, né, também é uma habilidade cada vez mais necessária. Essas habilidades que eu estou falando como necessárias, elas também vêm ao encontro do que a professora Grace comentou no slide antes, onde nós temos os movimentos da educação ou as transformações na educação como uma base do que está acontecendo na sociedade. Então, as mudanças da sociedade se refletem na educação, e a educação também precisa mudar. Um exemplo disso, né, é o que estamos ouvindo falar muito agora, como a educação 4.0, né, então, em algum momento, penso que todo mundo já ouviu falar sobre a Revolução Industrial, com a criação da máquina a vapor, né, mas essa é apenas o que nós chamamos de primeira Revolução Industrial, né. Ao longo da história da humanidade, nós passamos pela invenção ou pelo descobrimento, né, a descoberta da eletricidade, a aplicação da eletricidade dentro das indústrias, as linhas de produção, o desenvolvimento da informática e da eletrônica, a aplicação da informática e da eletrônica dentro da indústria. Então, tudo isso acabou, ao longo do tempo, criando marcos que conhecemos como a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, e atualmente, de 2010 para cá, mais ou menos, nós estamos vivendo a quarta Revolução Industrial, né, onde as formas de produzir, as formas e os interesses por adquirir produtos estão mudando, né, as tecnologias que estão sendo aplicadas aos meios produtivos estão mudando. Então, isso também acabou, ao longo do tempo, gerando modificações na educação, onde nós passamos de um modelo de aluno, professor e quadro, para o uso de apostilas, para o uso de materiais didáticos, posteriormente laboratórios, e agora cada vez mais o pensamento crítico, o trabalhar em equipe, né, e o colaborativo, e onde o professor ele passa cada vez mais a ter um papel de tutor, de orientador, e permitindo que o aluno, além de um passo a passo que era seguido até então, que o aluno ele possa desenvolver os seus projetos, né, claro que dentro dos objetivos da disciplina, mas que ele possa explorar suas ideias, possa debater com os alunos, os colegas dele, possa explorar outras possibilidades, né, e dentro disso, o professor, obviamente, ele terá, a partir do momento que ele propõe um projeto, ele vai ter um modelo de solução para aquele projeto, mas que esse modelo né, onde se chega muito ao ponto
do chamado mão na massa, ou seja, o aluno realmente fazer, construir, para ter o resultado, né, do projeto proposto, e dentro dessa cultura maker, o STEAM, ele acaba estando fortemente ligado também, né, para poder chegar, então, no que eu citei como educação 4.0, que é o tipo de educação que, junto com o STEAM, junto com metodologias ativas também e outras formas de ensino, prevê preparar os nossos estudantes, né, para essas novas profissões do futuro, né, que surgirão com essa quarta revolução industrial. Eu passo a palavra, então, novamente para a professora Grace. Obrigada. Bom, então agora a gente vai tratar um pouquinho sobre os projetos que foram aplicados com a nossa escola parceira o ano passado. Então, é uma escola de ensino fundamental, uma escola municipal, ela fica situada nas redondezas do campus Caxias do Sul, e a intenção era levar um pouquinho da robótica através de minicursos para esses alunos. Então, com os alunos do 6º ano, nós podemos aplicar esses projetos, né? Então, eu vou fazer um descritivo básico desses 10 projetos que nós criamos com eles. Então, inicialmente, eles tinham o robô introdução. Esse robô, ele servia, então, para a apresentação das peças Lego, para eles entenderem como seriam os encaixes das peças, para eles terem essa habilidade do manuseio, né? Eram integrados também os motores, rodas, eixos, e eles viram um pouquinho, então, da lógica de programação inicial, uma lógica de programação mais simples, né, como uma tarefa inicial. Depois eles trabalharam com o robô conhecimento, aonde se incluiu, então, na parte mecânica os sensores, né, e isso acabou gerando as nossas programações um pouquinho mais complexas, né, em função desse novo incremento feito. Depois disso, nós trabalhamos com algumas temáticas, né, então uma delas foi o sistema solar, onde a gente tinha, então, a simulação dos movimentos de translação e rotação da Terra. Então, na figura acima, vocês visualizam como que ficou a montagem final. Além disso, na época, nós tínhamos 2 bolsistas. Esses bolsistas, eles eram alunos do ensino médio, né, do ensino médio técnico, da química e fabricação... plásticos. Técnico em plásticos e técnico em química, então era o Yuri e a Stephanie. Então, eles desenvolveram todos esses projetos. Então, nesse do sistema solar, além dessa construção que eles fizeram também um tapete, e nesse tapete, que era um banner, né, nesse tapete, então, havia todo o sistema solar, e aí, posicionando essa montagem em cima, eles tinham um apoio, então, que ficava fixo, onde na parte superior dessa montagem foi colocada, então, uma esfera de isopor, representando o Sol. Em outros 2 eixos, então, foi colocado uma esfera para a Terra e uma para a Lua. E a partir da movimentação, então, a gente tinha a simulação do sistema solar. Depois eles trabalharam também no projeto do girassol, que faz a simulação, então, de uma planta que procura luz solar para realizar a fotossíntese. Foi construído também o projeto Cartésios. Esse robô, ele é o mesmo do robô introdução, só que agora com uma aplicação. Então, nesse caso, foi elaborado um banner, um tapete, com o plano cartesiano. E para esses alunos do ensino fundamental, como eles estavam situados nas redondezas do campus, eles acabaram elencando pontos interessantes do bairro, né? Por exemplo, nós temos a represa, o Instituto Federal, a escola deles, a igreja, o mercado. Então, vários pontos que foram localizados, eles foram colocados, então, nesse plano cartesiano, e esse robô teria que fazer os trajetos de um lugar a outro, né? O outro projeto desenvolvido foi esteira inteligente. Então, por essa esteira passavam pecinhas Lego em 4 cores, vermelho, verde, amarelo e azul. E aí, a cada vez que passava pelo sensor, havia o reconhecimento dessa cor e a emissão com o nome da cor em inglês. Então, a gente fez essa ligação também com a questão do inglês com eles, né? Então, ele falava a cor em inglês, e a partir da cor que eles
que era selecionado, o que acontecia? No display do EV3 foram programadas questões de matemática, no caso, né, poderiam ser de outras áreas, mas foram programadas questões de matemática em determinados níveis a partir das cores que passavam pela esteira. Foi construído também o barco dos fenícios, que é a representação de um barco a remo da civilização fenícia. Então, após a gente vai mostrar para vocês um vídeo onde se mostra ali ele se movimentando. O outro projeto foi o tiranossauro. Então, ele faz a simulação de um tiranossauro caminhando, né, e emitindo som. E a relação foi a questão desse tiranossauro ele ter sido encontrado fósseis em Minas Gerais, né, e ele habitou o nosso planeta há 70 milhões de anos. Foi construído também o disco de Newton, que faz a simulação da composição das cores, e nesse caso, então, além dessa montagem que nós temos na parte superior, havia um disco que eles construíram, então, o disco de Newton, né, com as cores, e a partir da rotação, esse movimento acabava gerando a noção do branco, né, que é a intenção do disco de Newton fazer essa verificação. E o último projeto foi a catapulta, que faz a simulação de uma catapulta, então, que lança objetos desejados. Então, Verônica, eu vou pedir para ti, por gentileza, passar para nós o primeiro vídeo, e aí aqui nós temos a imagem, então, dos estudantes nesse minicurso, né, aqui são os alunos, fazendo essas montagens e também discutindo sobre os projetos, né. Então, se tu puderes passar o vídeo para nós agora. Ok, então agora a ideia é o Rafael trazer um pouquinho para você sobre o conjunto Lego Mindstorm V3, as duas versões, e aí então eu passo a palavra para o Rafael, e aí, Verônica, se tu puderes colocar a apresentação do Rafael, então, obrigada. Certo, obrigado, prof. Então vamos lá. Senhoras e senhores, rufem os tambores. Vamos lá, o que a gente vai ver a partir de agora? A partir de agora, eu posso considerar, e acredito que também os outros apresentadores também vão concordar comigo, que essa parte que a gente vai comentar agora, que eu vou comentar agora, ela é muito importante para a próxima etapa que a gente vai ter na apresentação, que vai ser a etapa que o Luiz vai estar apresentando um projeto e mostrando algum tipo de montagem, alguma forma de utilizar na prática o Lego, certo? Então, algumas coisas a gente vai definir agora, algumas ideias a gente vai acabar definindo aqui, encarem como um pré-requisito. Então, a gente vai definir algumas coisas, vamos mostrar algumas peças importantes dentro do conjunto Lego, vamos diferenciar as versões, as duas principais versões mais encontradas e mais utilizadas do Lego, a parte de software, de programação. Então, é algo que sim que vai ajudar vocês a entender não só o Lego como um conjunto todo, mas também para quem tiver interesse em adquirir um Lego ou tiver interesse de começar a utilizar o Lego para ensinar seus alunos, nesta área assim de pensamento. Vamos lá. O Lego Mindstorm Education EV3,
seria este Lego aqui, que ele tem essa parte mais branca, ele está com as caixas ali todas desmontadas, todas as pecinhas aparecendo. E temos também o Lego Mindstorm Home Edition EV3, que é este aqui, que ele vem nessa caixa azul e que tem todos esses bonecos aqui montados, essas construções já prontas aqui para que a gente possa observar. A questão de programação. Vamos lá. Para te programar qualquer construção que for feita, você precisa de um software para isso. Então, você vai fazer o quê? Normalmente o pessoal vai lá no site da Lego, baixa um software gratuito e utiliza ele para fazer a programação da sua construção, do seu robô montado, enfim, do que você desejar. Dentro dessas duas versões que a gente está apresentando aqui, porque é bom vocês tentarem diferenciar e vocês entendam as diferenças entre elas, algumas das principais diferenças vão estar entre a questão de sensores, das próprias montagens, certo? Que eles proporcionam. O Lego Education, que é esse Lego aqui, que está todo desmontado, que a gente pode ver a caixa, que tem todos os sensores para fora aqui, ele possui uma forma, digamos assim, um pouquinho diferente na hora de se trabalhar com questões mais avançadas de programação. Já esse Lego aqui, ele também é excelente para a gente poder trabalhar. As diferenças principais entre eles a gente vai ver no decorrer da fala, mas aqui já de cara a gente pode perceber que o Lego Mindstorm, o Home Edition, ele tem algumas montagens já prontas, em que quando você baixar o software direto do site da Lego e começar a querer montar uma programação, existe um manualzinho escondido ali dentro, ali logo na página quando você entra, explicando como fazer toda a construção desses 5 principais robôs que estão aqui. Então, você pode aprender as principais construções passo a passo, programação a programação. Ah, mas eu quero aprender a programação do zero, ali de determinado robozinho que eu quero montar. Uma delas aqui que normalmente o pessoal acaba montando por primeiro, assim, que eu acabei conversando com alguns colegas, é essa cobra aqui, essa cobrinha aqui em formato de cobra. Então eu quero montar ela e programar ela, mas eu não sei fazer isso, eu nunca trabalhei com Lego. Não tem problema nenhum. No próprio site ali, quando você baixa da Lego o software, já vai ter um manualzinho explicando passo a passo, bem bonitinho, como fazer a montagem. Então não é uma preocupação. Eu não conheço programação, eu nunca montei nada na vida e eu não quero ter o Lego. Não, muito pelo contrário. Ele é excelente para isso. O Education da mesma forma, você pode fazer várias montagens, assim, ele tem depois eu vou mostrar para vocês ali no decorrer da apresentação, que existe uma outra plataforma, não tem talvez tantos robôs assim explicados, mas ele já vem com algumas aplicações em planos de aula, então também tem essa vantagem. Mas a gente vai conversando agora no decorrer. Outra ideia também que a gente quer passar, normalmente o pessoal ele, quando compra alguma coisa, assim, uma caixa, a gente vê naqueles vídeos do YouTube, eles chamam de unboxing. Mas aqui a gente vai fazer mais uma conversa para que o pessoal possa diferenciar e entender as versões mais vendidas da Lego e que a gente acaba utilizando aqui para a nossa bolsa dentro do Instituto Federal. A gente utiliza o Lego Home Edition, certo? Que é este Lego aqui, que ele é da caixa, que vem dentro de uma caixa azul, que tem um robô desenhado na frente. Vamos fazer algumas diferenciações. Primeiro, quero adquirir um Lego. Quero adquirir uma versão do Lego. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu fui lá e procurei, mas encontrei um código. E agora o que eu faço? Não tem nenhum problema. O que você vai fazer? As versões, elas vêm identificadas, na maioria das vezes, por códigos. Então, quando você vê lá, dentro de um site determinado, eu quero comprar, ou em uma loja física, eu só tenho a versão 45544. Mas o que é isso? Isso se refere a uma versão do Lego Education. Eu quero lá, tenho um orçamento de um Lego com o código 31313. Mas o que é isso? Este aí é o código que se refere ao Lego Mindstorm Home Edition, certo? Isso é bom para saber, porque às vezes muitas pessoas vêm e não sabem, mas eu só vi o código, mas eu não sei como é que é o Lego. Então não tem problema, na dúvida você pode jogar o próprio código no Google, pesquisar ou se basear por aqui. Então é como se fosse a identidade da versão. Vendo este código, você vai saber a qual versão está se tratando. Depois,
algumas diferenças, assim, algumas surpresas para quando tenho a ideia de comprar um Lego para mim, para minha família em casa, tenho a ideia de comprar um Lego para trabalhar com um projeto dentro de uma faculdade, dentro de alguma coisa assim. É bom termos umas diferenças, conhecermos as diferenças do Education para o Home Edition. O Education, ele vem dentro de uma caixa já específica para guardar os materiais, guardar todos os sensores, a gente vai ver depois os sensores, a parte ali principal da CPU, que acaba executando as programações, certo? E já vem com uma divisóriazinha, então para quando eu abrir as peças, tirar todas as engrenagens, as vigas ali para sustentação das montagens, a parte ali dos conectores, eu posso guardar dentro dessas divisórias e fechar a caixa. Dentro da versão Home Edition, a gente precisa ter um cuidado, porque a gente vai ter que se planejar para ter, talvez, na maioria das vezes, ter algum lugar para guardar as engrenagens, as peças, porque, enfim, elas são pequenas, então a gente precisa ter um cuidado sobre isso. E ela vem em uma caixa com uma espécie de papelão, um papel um pouquinho mais grosso, certo? Que vem todas as engrenagens, todos os sensores, vêm todos ali dentro. Uma vantagem que existe ali é que uma das partes que envolve a caixa da versão Home Edition, quando a gente abrir ela e cortar ela, dá até uma pena cortar a caixinha, porque ela é muito bonitinha, ela é muito legal assim, de olhar visualmente, mas quando a gente abre ela se transforma em um caminho. O que é um caminho? Lembra que eu comentei com vocês lá em cima das versões prontas que já vem para eu montar do Lego? Uma dessas versões, ela acaba utilizando esse caminho, que é a caixa, quando ela está aberta, ali, aquela parte desmontada aberta, da primeira pele que envolvia a caixa ali, quando a gente abrir ela tem alguns caminhos, tipo, eu quero ir para a esquerda, para a direita, alguns locais pré-determinados para que, quando eu montar uma determinada construção daquelas 5 ali, ele já tenha um caminho a que seguir, alguma ideia de desafio que pode ser desenvolvida e que o Lego te ensina como utilizar isso. Então tem essa vantagem. Depois, uma vantagem da versão Education é que existe uma bateria. Quando eu compro a versão Education, ela já vem com uma bateria, se não me engano, é de lítio, e esta bateria ela pode ser recarregada, certo? Porém, não vem o carregador junto. Então, vem a bateria, mas o carregador tem que ser adquirido separadamente. Ou nós podemos adaptar, não deveria nem falar isso, mas a gente poderia fazer alguma gambiarra, alguma coisinha ali, ou a gente pode comprar um carregador separado, mas o indicado é que, se possível, ter o carregador da versão, a gente pode adquirir separadamente no próprio site da Lego ou em outros locais, então é muito tranquilo. E para não ser uma surpresa, quando eu comprar, ou quando adquirir, ou quando eu for trabalhar com a versão Home Edition, que é essa versão azul aqui, a gente precisa lembrar que vai ter que utilizar pilhas, porque para o funcionamento, se eu não tenho a bateria, eu vou ter que utilizar uma outra fonte de alimentação. Normalmente vão ser as pilhas, ou pilhas normais compradas, ou as pilhas recarregáveis. Então a gente também tem que ter esse planejamento dessa ideia aí, certo? Outras diferenças. Dentro da versão Home Edition, que é essa azul, nós temos um controle remoto que é comandado por um sensor infravermelho. Então, dentro ali das programações do manualzinho, nós temos algumas ideias de como utilizar este controle. Então, algumas funções podem ser programadas, como, por exemplo, movimentar um robô para frente e para trás, movimentar um braço ali da construção que eu fiz. Então, existem algumas funções pré-programadas, nada muito complexo, eu não posso querer programar através desse controle, mas você pode deixar algumas coisinhas ali de movimentação básica dentro do controle. Já a versão Education acaba não vindo com essa função controle. Depois nós temos a quantidade de peças, certo? Uma quantidade de peças, assim, não varia muita coisa, assim, de uma versão para outra, em torno de 600 peças nós temos dentro da versão Mindstorm ali da versão Home Edition, e dentro da versão Education em torno de 540 peças. Questão de preços. Por toda essa função, assim, que esses Legos eles acabam executando, e também depende muito do site, depende de como for adquirida essas versões, não quero que isso seja um susto para todo mundo aí,
quem nunca viu, assim, vai pensar que talvez, um valor muito elevado, mas a gente já encontrou valores que variam da versão Education entre R$ 4.500 até R$ 5.600. Então, depende muito. Já a versão Home Edition, ela é um pouco mais em conta, então já tem versões que eu já vi por R$ 2.000 a R$ 3.000. Então, são faixas de valores que variam muito de acordo com a procura, de acordo com muitos fatores que a gente sabe que não depende somente de quem está vendendo, alguma coisa assim. Outra coisa que normalmente a gente gostaria de deixar claro é que tem gente que fica em dúvida. Perdi peças. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou na sala de aula, ministrando uma aula com o Lego e acabei perdendo peças, acabei perdendo um sensor. O que eu posso fazer? Você pode adquirir separadamente as peças, não tem problema nenhum. Isso não vai te impedir vai inutilizar o Lego por perder um sensor, estragar algum sensor. Então, você pode adquirir ela separadamente. As peças entre as versões, elas são intercambiáveis, ou seja, a gente pode pegar a peça de uma versão e colocar na outra para o funcionamento. Tá, então agora vamos com calma, porque a gente precisa fazer algumas observações, algumas diferenciações nisso. Intercambiáveis no sentido de, eu quero pegar o sensor ultrassônico que existe na versão Education e utilizar dentro da versão Home Edition, certo? Eu posso fazer isso? Eu posso, mas eu preciso ter um cuidado. Vai funcionar da mesma forma? Vai, porque eu vou conectar o sensor ultrassônico na versão do Home Edition, que o sensor ultrassônico é um sensor que vem somente na versão Education e não na outra. Eu posso fazer isso sem problema nenhum, só que eu preciso ter um cuidado. Ele vai funcionar igual? Vai. Só que eu preciso ficar atento na hora de programar. Porque quando eu baixo a versão para programação, o software para programação do Home Edition, que é esse azulzinho aqui, ele não vem com a função para programar um componente específico que está aqui dentro da versão Education. Então, eu preciso ter esse pequeno cuidado ali, de fazer uma adaptação no sistema. Mas, eu tenho o software do Education com um programa montado, eu quero utilizar ali no Home Edition, eu posso? Claro que você pode, não tem problema nenhum, só precisa se atentar, eles vão fazer a mesma leitura do programa, não vai ter problema nenhum, só se atentar a essas pequenas diferenças que a gente vai falar depois um pouquinho melhor ali, que existem entre as duas, as peças e tal. O programa, então, o sistema é o mesmo para as duas versões, o mesmo, ele lê o mesmo, mas quando eu compro cada versão, lá no site da Lego eu tenho que baixar o software para poder programar alguma coisa. Então, para cada versão vai ter um software, mas nada impede que eu utilize entre eles, só eu preciso ter esse cuidado nos sensores que eu vou acabar programando, então preciso ter esse pequeno detalhezinho aí. Além disso, temos um kit de expansão que a gente também utiliza aqui, certo? Esse kit de expansão, ele acaba proporcionando uma maior autonomia nas montagens, então você vai ter ali uma quantidade de mais, se não me engano, são 800 peças, então há mais para as suas montagens, então é muita coisa, assim, a gente pode montar coisas muito maiores, assim, mais complexas, utilizando as versões do Home Edition Education interligados com a sua expansão. Então não vai ter problema nenhum, a gente vai ter mais engrenagens, mais funções ali para poder montar, certo? Depois disso, eu acho que é legal agora a gente, então, ter uma ideia. Lembra que eu comentei com vocês do pré-requisito? Então é isso aí, eu vou comentar algumas coisas agora sobre as funções de cada sensor e cada motor dentro das versões do Lego, e isso vai ajudar vocês a entender a próxima fala do meu colega, do Luiz. Ele vai mostrar ali uma montagem que foi feita, e se vocês tiverem uma ideia do funcionamento dessas peças, eu acho que vai ficar mais fácil para entender e conseguir visualizar. Então, vamos lá. As peças. A gente tem as peças interligadas por esta CPU aqui, ó. Esse carinha do meio aqui é o nosso cérebro. Este carinha aqui é quem vai ler toda a programação. Então, a gente vai fazer a programação no software que a gente baixou, vai montar todos os blocos lógicos, a gente vai criar comandos, e este carinha vai ser o responsável por executar as funções. Certo? O nome que tem o pessoal que chama ele de CPU, outros chamam de brick, outros acabam chamando ali
do nosso mini controlador, então é ele que vai executar todas essas funções. Uma coisa que a gente precisa cuidar é que existe uma parte que você conecta sensores, então só vai entrar dados para leitura, e a outra vai ser a saída de dados, então que vai ser executado normalmente pelos motores. Então, se eu utilizar o sensor infravermelho, eu vou conectar na entrada de dados e a saída vai ser executada pelo motor que vai se movimentar através da programação que foi feita. Aqui nós temos o motor, então aqui nessa parte de cima aqui nós temos o motor, o servomotor de tamanho médio, que ele é utilizado normalmente para alguma ação mais rápida que a gente precisa. Ele tem uma rotação um pouco maior quando comparado com esses outros dois servos motores aqui, que eles são um pouquinho maiores, certo? E eles têm a função normalmente de movimentação das construções. Pelo menos até hoje, a maioria das construções que a gente fez, a gente acabou utilizando esses dois servos motores aqui para movimentação. Então, eu fui lá, montei um carrinho de Fórmula 1 que se movimenta. Então, normalmente, eu vou utilizar essas duas funções para colocar as rodas e ele vai se movimentar. Depois, nós temos aqui o controle remoto, certo? Que é o que eu tinha comentado com vocês antes. E o nosso sensor infravermelho. O sensor infravermelho, então, ele pode ser utilizado para captar algumas distâncias, algumas determinadas funções ali, ou também ele pode ser utilizado com o controle remoto. Então, o controle remoto se comunica através dele para fazer a movimentação de uma construção. Depois, nós temos aqui o sensor de cores, de leitura de cores, certo? E este sensor, ele é responsável por pode ser programado de duas formas. Uma delas, a diferença de luz que vai ocorrer no ambiente, então pode ser uma das programações, ou também a gente pode utilizar para algumas cores específicas ali para seguir alguma determinada condição de cores, mas normalmente, sim, pelo que eu vejo, sim, o pessoal acaba utilizando mais para variação de iluminação, mas não tem problema nenhum, vai do que o programador quiser. E também o sensor aqui é o sensor de toque. Esse sensor aqui, ele é um sensor que quando eu aperto aquele botãozinho em cima, ele vai enviar uma determinada função e vai ser executado. Então, ao tocar naquele botão, ele vai executar alguma coisa. E isto é tudo da versão Home Edition, certo? Então, agora aqui eu queria que vocês dessem uma prestadinha de atenção, porque aqui, ó, esse sensor infravermelho, ele vai acabar mudando na versão Education. Esse sensor infravermelho, ele acaba virando o sensor ultrassônico na versão Education. Então, o sensor ultrassônico, ele é um pouquinho mais sensível. Ele é um pouquinho mais eficiente porque ele acaba conseguindo medir, fazer uma programação para uma determinada comparação de um objeto que está longe, alguma coisa assim, um pouquinho mais utilizado. Outra variação também, outra mudança, é que na versão Education vem um sensor de giro. Então, esse sensor de giro ele acaba sendo utilizado para construções que a gente queira que seja equilibrado. Digamos assim, montei um robô e eu quero que ele fique equilibrado em uma determinada posição. Então, este sensor vai acabar fazendo esta função de equilíbrio do robô, certo? Ele vai acabar aqui, ó, eu fiz uma anotação, então o sensor de giro, ele principalmente assim, ele mede a mudança de movimento e orientação. Então, como a gente é da parte da matemática, a gente botou aqui, a gente gosta de ver isso aí, então ele mede assim, ó, a taxa de variação da angulação em torno de seu eixo. Ele faz essa mudança, ele faz essa medição. As outras peças a gente pode ver aqui que são exatamente iguais, elas são a mesma ideia, os dois servomotores principais, o servomotor médio, e a nossa CPU aqui, que é a parte de nosso bloco ali de EV3, o nosso brick, que é a parte mais importante ali, digamos assim, sem ela não vai funcionar nada, é onde vai ligado a fonte de alimentação, e é a partir dali que toda a programação ela é desenvolvida não, ela vai ser lida, né, pelo que foi programado. Dentro dessa própria CPU também existe um alto-falante. Então, se eu quiser programar sons, alguma coisa assim, vai ser tudo executado por ali. Eu não preciso de uma caixa externa de som para isso. Para fazer a programação de tanto uma versão quanto a outra, nós vamos utilizar ali, podemos utilizar a própria conexão do computador,
certo? Uma via Wi-Fi para programar, ou podemos utilizar um cabo USB, um próprio cartão de memória. Então, são várias opções que, dependendo do que a gente vai precisar, a gente vai acabar utilizando. Na questão do aprender, assim, eu acho que é legal agora a gente dar uma olhada. Nessa versão aqui é da Home Edition, certo? Que é que a gente tem aqui para trabalhar na nossa bolsa dentro do Instituto Federal. Esta versão aqui, então, quando você abre, você baixa do site o software de programação, você vai abrir para programar o software, vai dar de cara com essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela já vai, digamos assim, autoexplicativa, porque eu posso selecionar qualquer uma dessas construções que estão aqui e posso olhar o passo a passo de cada uma delas, de como funciona. Eu posso montar esse robô do meio aqui sem conhecer nada de Lego. Eu posso programar ele sem conhecer nada de Lego, porque vai estar tudo explicadinho, bonitinho, passo a passo, quando eu clicar em cima dele. E depois aqui embaixo as outras funções, que podem ser a parte de programação, enfim delas. Já na função do Lego Education, existe uma diferença, não existe essa plataforma, assim, digamos assim, mais interativa ali, ela já vai direto para a programação. Se eu quiser usar a função Education para aprender e eu não conheço nada, eu posso ter uma opção aí no próprio site da Lego e baixar aqui, tem aqui uns exemplos de planos de aula, downloads de software aqui, então eu vou fazer tudo através disso aí, ok? Agora, acho que para ter uma ideia assim bem básica de como funciona o ambiente de programação do Lego, é bom nós atentarmos algumas coisas aqui dentro do ambiente que permite que nós ligamos aqui os blocos lógicos para executar determinadas ações, certo? Esta aqui é a janela que vai permitir toda a programação da minha construção. Então, aqui vocês podem ver que existe aqui os blocos lógicos. Este bloco aqui é o bloco iniciar, então ele vai ter que estar em todas as programações que a gente fizer, porque ele é o início da nossa programação, ele é o ponto de partida, então a gente precisa indicar isso aí. Depois, os blocos, eles são separados por algumas funções através das cores. Então, eu preciso de um bloco de ação. O que seria um bloco de ação? O bloco de ação é o bloco verde, certo? O bloco verde ele executa determinadas ações utilizando principalmente os motores, os servos motores que a gente comentou lá em cima, lembra? Então, os servos motores eu quero que ele se movimente em determinada angulação, um determinado tempo, rotações. Então, eu vou programar através desses blocos verdes de ação. Então, eu vou programar os motores através disso. Quero emitir um som também é uma ação. Então, a gente vai programar através disso. Depois a gente tem a cor laranja, que é o segundo bloco, a gente acabou colocando aqui em sequência aqui para poder ficar um pouco melhor a visualização. Na parte de baixo aqui a gente vai selecionar os blocos laranjas e eles são responsáveis pelo controle das ações. Então eu preciso de uma função seja executada em 15 segundos, em um determinado tempo. Então, esse é um controle. Eu preciso de que enquanto uma função seja executada, outra função esteja ocorrendo. Vai ser através desses blocos também que a gente vai programar. Ou através de um looping, ficar repetindo a mesma coisa sempre. Então, através disso. Depois nós temos os blocos amarelos, que são responsáveis pelos sensores. E os sensores, eles são sensíveis, eles são sugestivos no nome, porque eles fazem as leituras para informar os motores da determinada ação. Eu posso também identificar as cores através desses sensores. Então, eles são sensíveis. Já o próprio nome é bem sugestivo. E eu vou programar todos eles através daqui. A cor vermelha, ela já é voltada para as operações. Então, eu tenho uma operação lógica, alguma operação matemática. Nossa, eu posso fazer isso? Pode, o Lego proporciona isso, não tem problema nenhum. Algum controle ali, alguma variável que eu queira criar. E depois, por último, tem esses últimos dois blocos aqui, os azuis, e o outro que é os meus blocos, que é uma cor meio verdinha, que é aí que entra uma diferença entre o Lego Home Edition e Education. O Lego Education, ele tem algumas funções mais avançadas que o Home Edition não tem, mas são funções bem avançadas, no sentido de dizer, de operações mais complexas. Um projeto que eu poderia exemplificar para vocês aqui é
a medição um projeto que ajuda a medir a velocidade da bolinha através da gravidade, da queda dela. Então, essa aí, na versão Education, eu consigo ter uma maior complexidade na montagem. Então, vai ser feito isso. Tá, mas então tu está dizendo agora que os dois são diferentes. Sim, são diferentes. Ah, mas um é melhor que o outro. Não. Os dois são extremamente bons, os dois têm a mesma função. Os dois podem ser adaptados, assim como eu e tanto o meu colega Luiz, a gente já adaptou programas desenvolvidos com a versão do Education e a do Home, mas a gente acabou intercambiando elas. A gente trocou algumas peças e funcionou. Então, são para operações complexas essa diferença que vai existir. Numa competição de robótica, por exemplo, eu acho que então talvez possa existir, sim, alguma complexidade maior. Então, dependendo do que for executado, a gente vai utilizar uma versão ou outra, certo? Então, e as últimas, assim, para finalizar, então, para deixar bem claro, que a gente quer que fique bem claro para vocês, né, qual utilizar? Não existe qual utilizar. A gente pode utilizar o que a gente achar. De repente, fui comprar para minha instituição de ensino, para algum projeto, e só tinha lá as versões Education num preço muito acessível. Eu vou deixar de comprar? Não, não vou deixar de comprar. Eu vou adquirir aquela lá. Porque as funções, isso ali, então é ali que parte a criatividade do usuário. Porque ele pode utilizar uma versão ou outra utilizando os projetos que são específicos dela, não vai ter problema nenhum, a gente pode adaptar, sempre é possível adaptar, e é ali que entra a criatividade. Quando utilizar o público-alvo, no caso ali como a gente colocou, eu acredito que não existe um público-alvo, não. Dentro da caixa ali, ele diz que é em torno de 10 anos, acima de 10 anos, mas não tem problema nenhum, não, a gente trabalhar isso com crianças, principalmente para elas desenvolverem a coordenação motora delas, a criatividade, toda essa ideia, assim, não tem problema nenhum. E como utilizar em sala de aula? Assim, uma pergunta que a gente acha interessante é como o professor pode usar os conjuntos da Lego para ensinar conteúdos previstos na BNCC. Isso é possível? Sim, é possível. O Luiz vai mostrar depois ali uma montagem. Então, a gente pode pegar o Lego como um projeto interdisciplinar. A gente pode utilizar o Lego para isso. A gente pode pegar determinados conteúdos da BNCC e explicar em sala de aula. Eu posso dar aula utilizando o Lego para isso. É uma ferramenta. Pois o Lego, ele veio para, eu acredito assim, que para modificar. E quem quiser utilizar ele em sala de aula vai ter uma resposta muito boa da turma. Assim, como a gente já utilizou em salas de aula, e a gente viu que a turma acaba ficando interessada. Porque a ideia de programação, não são todas as pessoas que se identificam ou que gostam disso, porque a programação ela é algo muito abstrato, ela é algo que está dentro do computador. E utilizar o Lego para transformar essa ideia abstrata de programação em algo concreto, que o que é o concreto? É a nossa montagem interagindo, a nossa montagem que ela está se movimentando, está interagindo com as pessoas, se torna algo concreto. E isso é muito bom. Isso é, sim, indispensável, assim, para quem quer ensinar programação, construção, então, e qualquer área pode ser utilizado. Então, agora eu devolvo a palavra à professora Grace, ou acredito que o Luiz vai fazer a fala dele agora. Certo, então. Se você puder colocar ali, por favor, a minha tela. Beleza. Então, agora eu vou falar um pouco dos projetos que a gente está desenvolvendo esse ano, né? Basicamente, são dois projetos principais, que é uma catapulta moderna e um gerador eólico. Bom, por que o nome de catapulta moderna? Porque a gente sabe que as catapultas tradicionais, né, elas basicamente trabalham com o conceito de armazenamento de energia e energia elástica, né? Então, tende em basicamente guardar energia numa corda, numa mola, alguma coisa assim, e ocorre uma rápida liberação dessa energia. Essa catapulta que a gente está construindo, ela tem um funcionamento um pouquinho diferente, porque ela é focada, então, no uso de engrenagem e de um motor, certo? Bom, os projetos que a gente faz, eles são divididos em três partes, né? Então, tem a parte da montagem, a parte da programação e a parte do plano de aula. Eu vou pedir para colocar ali, então, o vídeo. Eu preparei um videozinho para
fazendo a montagem, então, dessa catapulta. Então, a primeira parte do vídeo, ela consiste numa apresentação das peças, onde eu mostro todas as peças que a gente vai estar utilizando no projeto. Beleza. Como o Rafael falou antes, a principal diferença, então, entre os conjuntos Home Education, em relação às peças, são os sensores, né? O sensor de giroscópio e o sensor ultrassônico. Mas as outras peças, elas são todas iguais, são todas semelhantes, na verdade, né? As barras, os eixos, eu posso utilizar, então, tanto na versão Home quanto na versão Education. Certo. Então, agora, nessa segunda parte do vídeo, eu apresento como fazer a montagem dessa catapulta. Depois eu tenho ela aqui do meu lado, eu vou estar mostrando para vocês. Mais uma observação. No bloco programável, nesse microcontrolador, a gente tem, então, 8 entradas. As entradas indicadas por números, elas indicam as entradas dos sensores. Então, eu posso engatar o botão, posso engatar o sensor de luz e tal. As entradas escritas ali com letras A, B, C e D, eu vou estar engatando os motores. Então, na verdade, entradas e saídas, né? Esse projeto é um projeto relativamente simples e rápido de fazer. Eu acredito que um aluno, assim, vai levar de 15 a 20 minutos para estar montando ele, né? Com a adição do plano de aula, eu acredito que, assim, em no máximo 4 períodos é possível fazer tudo. Então, desde a montagem, depois eu vou falar um pouco melhor sobre o plano de aula. Desde a montagem até a parte do estudo em si, onde envolve ali parte de física, parte de matemática e parte de história.
Beleza, então. Obrigado, Verônica. Certo. Se puder voltar ali, por favor, na apresentação. Tá. Certo. Então, o que a gente viu ali foi um vídeo da montagem dessa catapulta. Eu até estou com ela aqui. Eu vou estar fazendo, então, a programação utilizando o software Lego Mindstorms Education EV3. Ó. Ela está ligada aqui já, então eu vou estar demonstrando como utiliza o software ali que o Rafael estava mostrando até então. Certo. Agora dá para focar aqui nessa tela que eu não vou mostrar muita coisa. Bom, abri o software, eu venho aqui em novo projeto, novo programa, clico aqui e clico em abrir. Lembrando que dá para utilizar esse software sem possuir o kit de robótica, né? Eu coloquei aqui justamente para demonstrar para vocês como é que funciona a programação, né? Certo. O que a gente vai estar fazendo então? O princípio básico desse software ele é uma linguagem de programação por blocos. Para quem conhece o Scratch, o funcionamento é bem semelhante. Então a gente tem um bloco aqui, né? A gente segura, clica, segura e arrasta e solta aqui, né? Certo. O que a gente quer programar? A gente quer programar essa catapulta de forma que toda vez que a gente aperta no botão, essa haste aqui suba, lance a bolinha e depois volte, né? Então, basicamente isso que a gente vai fazer. Vou fazer bem passo a passo para estar mostrando para vocês como é que faz. O primeiro bloco que eu vou estar inserindo aqui é um ciclo. Por quê? Bom, eu posso querer lançar a bolinha uma vez, eu posso querer lançar a bolinha 2 vezes, 10 vezes. Então, eu tenho que estar sempre esperando o clique do botão, né? Como eu não sei o número certo de vezes que eu vou fazer o lançamento, eu vou botar um ciclo aqui infinito, né? Aqui está escrito ilimitado. O primeiro movimento que eu vou estar fazendo é o de levantar o braço da catapulta. Como eu estou usando um motor grande, eu vou largar aqui um motor grande. Esse bloco aqui tem 2 parâmetros, né? O primeiro parâmetro é a força do motor. Então, eu tenho aqui, eu posso deixar em 0, que é o motor desligado, e arrastar até lá em cima, que é 100. Isso aqui, ele vai estar fazendo uma rotação no sentido horário. Agora, se eu utilizar a parte negativa aqui, eu vou estar fazendo um giro no sentido anti-horário. A gente vai estar utilizando essas duas formas, né? Porque a gente vai ter que fazer o braço subir e depois descer. Eu vou deixar aqui em 100, para ter a força máxima ali do braço. Rapidamente mostrando aqui, então. Certo. Ali o segundo parâmetro, ele é o número de rotações. Aqui tem 1, mas eu vou alterar esse valor e vou mostrar aqui por quê. A posição inicial está indicada aqui na figura em vermelho, né? Mas eu vou querer que ele faça 90 graus, e depois pare e volte. Então, eu pretendo fazer aqui, então, do 0 até o 90, aqui que está em azul. Ou eu poderia fazer um pouco menos aqui, e aqui aproximadamente 54 graus. Mas vamos fazer 90, aqui, em azul. Bom, a gente sabe que 90 graus é um quarto de rotação, né? Um quarto de rotação, representado, então, por fração, é 0,25. Vamos fazer um teste. O bloco está conectado, eu vou clicar aqui no play, nesse botão aqui, baixar e executar, ele vai estar enviando, então, ó, o código para o nosso bloco programável. Só que, como vocês podem ver, ó, aconteceu algo que eu não queria. Ó, o braço ele faz quase que uma rotação completa. Ele tenta fazer uma rotação completa. Por quê? Embora eu tenha colocado aqui um quarto de rotação, eu estou dentro de um ciclo. Então, ele vai estar repetindo isso infinitamente, né? O que a gente pode fazer agora? Utilizar esse bloco aqui para detectar o toque do botão, né? Então, ele não vai girar, não vai executar o motor, não vai fazer o motor rodar se eu não tiver um toque. Então, eu venho aqui, sensor de toque, comparar estado. Aqui eu tenho um parâmetro. O 0 é quando eu solto o botão, então está aqui o nosso sensor de toque. É quando eu faço a ação de soltar. O 1 é quando eu pressiono. E o 2 é quando eu faço todo o conjunto. Então, eu pressiono e solto. Eu vou deixar aqui no 1, que é o padrão. Então, toda vez que eu apertar no botão, ele vai fazer esse movimento de um quarto
de volta. Ó, apertei o botão. Beleza? Mais uma vez. Isso aí, mais ou menos. Certo. Agora, a gente tem que fazer um movimento de volta para o braço. Então, o que a gente vai fazer? Com o motor aqui, esse aqui. Opa. Se ele foi um quarto de volta, eu vou voltar um quarto de volta. Então, eu coloco 0,25 aqui também. E a força eu vou colocar um pouquinho menos. Eu vou colocar alguma coisa próxima ali de 10. Deixar 15. Porque ele vai fazer esse impulso forte. E quando ele voltar, eu não quero que ele bata aqui no bloco programável, né? Então, eu vou fazer ele voltar devagarinho. Vamos fazer um teste, então. Ok. Pressiono o botão. Opa! Vocês viram que não deu certo, né? Porque eu acabei me esquecendo de inverter aqui. Se eu quero que ele faça no sentido anti-horário, eu tenho que colocar um valor negativo aqui. Então, aqui, menos 16. Pronto. Certo. Baixar e executar. Pressionei o botão. Ó, isso aí que eu quero que ele faça. Aperta o botão, ele vai ir rápido e voltar devagar. Beleza? A demonstração que eu tinha para fazer aqui, então, no Lego Mindstorms é essa. Vamos voltar para a apresentação, então, aqui. Certo. Então, lá no nosso plano de aula, o aluno vai ter uma tabela tipo essa para completar. Aqui eu reduzi ela de tamanho só para exemplificar, né? Mas, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com diferentes forças e diferentes valores de rotação, tá? Só uma observação. O que está ali em vermelho com fundo em amarelo, sublinhado, grifado em amarelo, são dados que eu obtive, né? Então, na hora que o aluno for executar o projeto, ele que vai estar completando a tabela. Então, se eu coloco uma rotação de 90 graus, que nem eu fiz aqui, eu vou ter uma média de 2 metros de distância. Se eu utilizo uma rotação de 0,1, né, que são aproximadamente 36 graus, eu vou fazer com que a bolinha atinja, né, que ela percorra 1,18 metros. E da mesma forma, para 54 graus, uma distância aproximada de 2,12. Então, isso é algo bem experimental, que é muito presente na física, né? Certo. Mesmo caso aqui. Aqui entra outro conceito de física, que é a relação entre torque e velocidade. Aqui na figura da esquerda, eu tenho a disposição das engrenagens da forma padrão, né? A engrenagem grande no eixo e a pequena como sendo ali a engrenagem secundária. Ao passo que eu inverto essas engrenagens, eu quero que o aluno veja o que acontece. Se eu colocar a engrenagem pequena embaixo, né, no eixo do motor, o que vai acontecer? A gente tem a prova ali na tabela, né, que o aluno vai obter por experimentação. Se eu fizer essa troca, eu vou ter uma distância muito menor. Por quê? Porque botando a engrenagem pequena no eixo e a grande como sendo a secundária ali, eu vou estar dando prioridade para o torque, né? Sendo que aqui, no esquema da esquerda, eu vou estar dando prioridade para a velocidade. Como a bolinha é um objeto leve, eu prefiro dar prioridade, então, para a velocidade. Então, o que eu acabei de falar ali foi um pouquinho de física, né? Então, a gente vai estar trabalhando no ensino médio, na verdade, primeiro ano do ensino médio, lançamento oblíquo, certo? O que pode entrar também nesse plano é a parte de história ali, estudarei um pouquinho do Império Romano, as guerras de Roma contra Cartago. Por que essa parte da história? Porque é onde surgiu a catapulta, é a época quando a catapulta foi inventada, ali por volta de 400 anos antes de Cristo, né? Além disso, na parte de história, a gente pode estudar também um pouco da vida de Leonardo da Vinci, ou até da arte de Leonardo da Vinci, porque, não sei se as pessoas sabem isso, mas Leonardo da Vinci inventou uma catapulta também. E, por fim, na parte de matemática, a gente vai estar vendo a parte ali de função quadrática e etc. Então, lá no plano, sugere-se que o aluno faça, então, uma modelagem da curva realizada pela bolinha, né? Porque ele vai ter 3 pontos. Ele vai ter o ponto inicial,
que é o ponto de lançamento. Ele vai medir também o ponto do vértice, né? A altura máxima onde essa bolinha vai chegar, e o ponto final. Então, com esses 3 pontos, né, sendo que um desses pontos seja o vértice, ele consegue modelar uma equação de uma função quadrática. E, a seguir, ele pode fazer um esboço do gráfico em um software, né, para comparar, ver se o que ele fez está de acordo. Esse aqui é o nosso segundo projeto, que está em desenvolvimento no momento, que é um gerador eólico. Ele faz a simulação de um gerador eólico, tá? Na verdade, ele mais se parece com um ventilador, porque a gente controla tudo pelo bloco programável, né? Então, a gente consegue controlar. Esse projeto é um pouco mais complexo, porque ele trabalha com 2 motores. Pegando aqui para exemplificar. Então, o motor grande, ele faz o giro das pás, então eu consigo girar as pás 360 graus, né? E o motor pequeno, ele faz o giro das pás ali nas pás. Né? Então, o motor grande faz o giro do corpo e o motor pequeno faz o giro das pás. Então, é um projeto bem legal de se fazer. E na programação que a gente está elaborando, a gente consegue alterar a velocidade de rotação e tal. Está sendo um projeto bem bacana de trabalhar, estou gostando bastante. Novamente, ele vai se formar de uma parte da montagem, né? Então, a gente vai fazer um vídeo que a gente fez ali para cada ponta, a programação e o plano de aula, que está também em desenvolvimento. Basicamente, esse é o nosso gerador eólico. Bom, o que a gente pode estar trabalhando com esse gerador eólico? Parte ali, começando a falar da geografia, né? Geração de energia. Vamos falar sobre geração de energia. Então, o aluno vai estar podendo comparar as diversas formas de geração de energia. Energia nuclear, energia proveniente de uma usina hidrelétrica, energia solar, energia eólica, né, claro. E com isso, ele vai estar estudando quais países, por exemplo, possuem a relação, né, porcentagem de geração de energia eólica, por exemplo. Por exemplo, sei lá, o Brasil tem 10% da sua energia gerada a partir de usinas eólicas. Aí tu pega a Alemanha, sei lá, 40%. Esses valores não são reais, tá? Estou só exemplificando. E com isso, ele vai poder montar um conjunto estatístico, né? De repente até fazer um ranking do país ali que mais possua geração de energia eólica no mundo. Basicamente, era isso. Termino minha fala por aqui. Agradeço a atenção, então, e também o apoio da Verônica. Ok, obrigada, Luiz. E obrigada, Rafael. Então, a nossa intenção com esse mini curso era trazer um pouquinho da nossa experiência e da nossa caminhada ainda singela nessa área, né? Mas as coisas que a gente já vivenciou e o que nós já produzimos. Então, fica os nossos contatos, né? Para vocês nos contatarem e nos procurarem, se quiserem partilhar alguma coisa conosco ou tenham alguma dúvida sobre como é que foi esse início para nós e os projetos que estamos desenvolvendo, então a gente está à disposição, e eu agradeço, então, a equipe do evento e aos meus colegas, então, que vêm vindo comigo nessa caminhada nova, né, muito prazerosa. Obrigada.